Poderia falar mais sobre o que acha do Tarantino? Sinto que quando a garotada de 14 anos começa a ver filmes dele, o assistem e se sentem cinéfilos. Olha, eu não sei da garotada em relação ao Tarantino, mas assim, ó, Christopher Nolan é o cineasta, e Tarantino às vezes também, da pessoa que não conhece muito sobre cinema e quer se achar o alternativo, o vanguardista, o barroco, o proto-indo-europeu, saca? Aí, assim, eu ficava vendo, na época eu trabalhava com publicidade, e eu ficava vendo aqueles publicitários achando o Nolan genial, que o Inception era uma inovação narrativa com seu final aberto. Cara, eu tinha uma vontade de pegar aqueles caras e bater, no tanto que eu briguei com todo mundo, eu saí da publicidade brigado com todo mundo, eu tinha uma raiva de trabalhar com publicidade. E aí ficava aqueles, tudo uns almofadas, tudo uns bundão de sapatênis, tatuagem da moda e cabelo penteado como se fosse uma peruca de apresentador teleevangélico dos anos 80, saca? E aí ficava, não, porque o Nolan é foda, porque não sei o quê, porque é inovador, porque o Tarantino também, que não sei o quê, sabe? Isso também, às vezes o pessoal fala do Aronofsky, tem uns diretores, assim, que a galera adota para poder trazer para si uma espécie de capital simbólico do que é do tipo, eu não vejo só coisas enlatadas, eu vejo coisas inteligentes. Eu sou uma pessoa inteligente. É só, quem diz que é uma pessoa inteligente, pode ter certeza, ela só tá querendo te comer. Ou dá pra ti, entendeu? Esse papinho assim, eu sou uma pessoa inteligente. Não tem. Ninguém quer ser inteligente por si. Qual é a graça de ser inteligente? Tu só se estressa, tu só se incomoda, tu tem que estudar, tu tem que... Não, ser inteligente é uma merda, entendeu? Então, assim, quando alguém começa a querer demarcar muito pra ti que ela é inteligente, que ela assiste coisas inteligentes, que ela está querendo roçar alguma coisa em você, tá? E aí vem esses papinhos chato, cara. Aí vem o pessoal se adotando, o cineasta, que é só Hollywood para adultos, digamos. E isso já parece ser tão diferentão. Não tenho saco para isso, não. Então, voltando ali para a sua provocação, a galera com 14 anos se acha assim, eu não vejo, eu não tenho contato com gurizada, né? Então não sei se eles estão olhando o Tarantino, mas o Tarantino é um desses diretores que as pessoas adotam para querer passar, para pagar de inteligentinha. Eu, por exemplo, não gosto muito do Tarantino. Não é que eu não gosto, cara, vai falando assim, eu não gosto. Eu sou meio apático, assim, eu acho o cinema do Tarantino meio ok. Não me pega, sabe? Não me pega. Eu acho que um dos motivos, uma vez um conhecido meu falou isso, que ele sentia a mesma coisa pelo Tarantino, e ele falou assim, olha, eu tenho a impressão que o nosso problema em relação ao Tarantino é que a gente conhece muito das referências dele. Então, tu sente que tu tá vendo o eterno filme de um aluno de cinema, o que para mim só tem um elogio, né, do ponto de vista, assim, na ideia, seja alguém que gosta de outros filmes, porque sempre lembrando, né, o Tarantino trabalhou numa videolocadora, então, tipo, Tarantino é um exemplo muito concreto do que é um cineasta pós-moderno, ele vive de arquivo, ele vive de reeditar, de reencenar outros filmes. E quando você não conhece os outros filmes, talvez seja divertido assistir o Tarantino. Tu vê muito das referências ali, tu não conhece as referências, então elas parecem todas muito inusitadas e divertidas, né? Mas quando tu conhece o repertório dele, assim, começa a ficar meio repetitivo, começa a ficar meio chato, assim. Tu não tem aquele prazer de, é daquele filme, daquele... Não, chega uma hora tu fala assim, puta, tudo é de algum filme que eu já vi, sabe? E é só uma maçaroca pra ser descolada e tal. Então, enfim, isso não me pega. Pra mim, a melhor obra que o Tarantino já fez não foi uma que ele dirigiu, e sim uma que ele atuou, que é Um Drink no Inferno, né? Direção do Robert Rodrigues. E eu acho Um Drink no Inferno muito bom. Esse sim é um filmão. Esse sim, eu acho um puta de um filme. Primeiro porque tem a Salma Hayek, que naquele filme encarnou o Avatar, o Elemental, não é nem o Avatar, ela encarnou o Elemental da gostosa. Vocês nunca vão ver uma mulher tão gostosa na vida de vocês quanto a Salma Hayek num Drink no Inferno. É uma coisa, é uma interpretação sobre-humana ali. E a história é boa, cara. A história é muito boa. Porque olha só, Um Drink no Inferno, eu vou dar um pouco, eu vou ter que dar spoiler, tá? Embora esse spoiler já tá dado pela publicidade do filme, tá? Mas o que é legal, eu fui assistir esse filme meio perdido, então para mim ele foi muito bacana, porque ele tem uma coisa, que são poucos filmes que fazem isso, né? Já que eu comecei aqui destilando ódio, vamos agora trazer um pouco de conhecimento mesmo. Uma coisa que a narrativa clássica não faz, isso é considerado errado do ponto de vista de uma narrativa clássica, e é por isso que alguns filmes hollywoodianos, quando fazem isso, isso é legal, porque daí você tá subvertendo um pouco, é de você, em algum momento, mudar ou o gênero do filme, ou o tema do filme, em alguns casos de você subtrair o protagonista. Isso é muito legal. Por exemplo, vamos dar um passo atrás. Pega o caso do Psicose, que muita gente lembra, que a gente começa acompanhando uma personagem que logo em seguida morre, e daí depois que ela é morta, a gente percebe que o protagonista é o assassino dela, né? Então isso é bacana, que a gente acompanha uma personagem por muito tempo, para logo em seguida, logo no começo a gente perder ela. Um outro exemplo que eu acho genial de narrativa é o Exorcista. O Exorcista tem uma espécie de prólogo, que se passa, acho que no Iraque, com o Padre Merrin, e aí o nome do filme é O Exorcista, né? Então você imagina que o filme é sobre ele, e o cara some do filme. O cara some. E aí quando o filme tá no fim,
o cara volta. O cara não tá no filme, tá ligado? O Exorcista não está no filme. Então, assim, essas jogadas eu acho bacana. E no caso do Um Drink no Inferno, eu gosto muito pelo fato de que ele começa sendo um filme de crime, tá ligado? O George Clooney e o Tarantino são irmãos. O Clooney é uma espécie de ladrão com honra, uma espécie de assassino ainda, aquela imagem romantizada, né? Aquele assassino não é prevalecido com quem é mais fraco, só quer tirar uma grana porque é malandro e tal. Só que o Tarantino no filme, acho que é o irmão dele mais novo, o Tarantino é alguém profundamente doente, né? Então ele mata, assim, e faz umas maluquices, assim, é um psicopata. E daí eu agora não vou nem mais lembrar com que circunstâncias eles acabam sequestrando uma família, que é o pai, a filha adolescente e o gurizinho novo. E eles vão parar, e aí eles têm que trocar o dinheiro ali numa divisa com o México, eles vão parar num barzinho de beira de estrada. Então, assim, tipo, é filme de crime, de fuga, road movie em certo aspecto, eles cruzando estrada, só que isso é metade do filme. E aí eles entram numa boate, e do nada o filme vira um filme de vampiro. É uma boate com vampiros. E, cara, aí o filme vira outro filme, tá ligado? E é muito bom, cara. É muito bom. E olha que eu também não gosto de filme de vampiro. E fica um puta de um filme. Um exemplo também dessas traições, assim, de tu tá achando que tá vendo um filme que é sobre uma coisa e depois se torna outra. Um exemplo brasileiro que é documentário, que eu acho do caralho, é o documentário Picho, que eu já falei aqui. Picho é um documentário que ele vai o tempo todo te dizendo que ele é um documentário sobre a pichação em São Paulo. Tá, você tá assistindo. De repente, o documentário começa a vir com um papo de teoria da arte, que não sei o quê, um dos pichadores ali é estudante de arte, não sei o que, não sei o quê. Moral da história, quando termina o documentário, ele te diz, isso aqui não era um documentário sobre a história da pichação em São Paulo, isso é um documentário sobre o que é arte. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. O final desse documentário é muito bom. Assim, o final, não só o final, mas entendeu? Tu tem que ver o filme inteiro para o final ser legal, porque ele te derruba do cavalo. Um outro também que eu acho muito foda é o Iluminado. Iluminado também. Isso não é diferente de final surpresa, saca? Porque final surpresa é, sei lá, tipo, Sexto Sentido. Não é um final surpresa, é realmente quando a trama, a narrativa toma uma guinada que tu não esperava, assim, né? Porque o final surpresa, ele tem muito mais a ver com uma espécie de revelação de desfecho, né? E o que eu tô falando não é exatamente isso. Por exemplo, no caso do Iluminado, o filme todo fica parecendo à primeira vista que é um filme de terror. E é um filme de terror de fato, né? Mas enfim, fica parecendo que é aquela típica história da família isolada, né? Uma espécie de terror da cabana, só que no caso terror de hotel, um hotel enorme no meio de uma nevasca, e aí o homem começa a surtar e vai tentar matar a mulher e o filho, e no meio disso tem uns fantasmas e umas assombrações e vai lá. Só que assim, ó, conforme tu vai vendo o filme, se tu já tá atento, tu vai vendo que o filme cada vez mais vai te dizendo, olha, isso aqui não é bem o que você tá pensando, isso aqui não é bem o que você tá pensando. E aí você vai juntando os elementos. Ah, eles foram para um hotel que era em cima de um cemitério indígena. Um clichê do caralho, mas enfim. Aí o cara lá que é paranormal, que ajuda o menino, é um homem negro. A mulher anda com tranças indígenas. A tapeçaria do hotel, toda ela também muito indígena. E por sua vez, os fantasmas que aparecem pro pai ali, pro Jack Nicholson, são todos figuras de uma elite decadente. Irmão, chega no final, quando o guri consegue fugir do pai, fazendo algo que é supostamente atribuído aos indígenas, que eles faziam isso, eles andavam de costas nas neves para enganar quem estava atrás deles. E aí você percebe que aquela porta que vem sangue no Iluminado, aquele banho de sangue, quem não viu o filme é icônica, aquela porta, assim, uma porta vermelha e vem litros de sangue. É a história da colonização, cara. É a história da colonização, é a história da violência constitutiva do que produziu esta porra chamada Estados Unidos. Não é à toa que, por sua vez, a única vítima de fato do personagem do Jack Nicholson é um cara negro, né? Então, assim, tipo, o Kubrick vai colocando uma série de elementos assim, olha, eu tô fazendo um filme que é de terror, mas se tu olhar com atenção, é um filme sobre a história dos Estados Unidos, entende? Eu curto pra cacete filme assim, cara. Eu curto pra cacete esse tipo de filme. E é o tipo de coisa que um Tarantino, que um Nolan não faz, tá ligado? Os filmes dele são muito mais... Por exemplo, o Nolan, os filmes dele são bem formais, né? Eu acho que o problema, às vezes, do Nolan é que os filmes carecem de emoção, de tão formais que eles são. Por exemplo, Interestelar é um filme que eu não gosto porque eu acho que é um filme que não tem emoção. O clímax dele não tem emoção nenhuma. O pai reencontra a filha já idosa e cadê a emoção? Não tem, porque o Nolan não consegue filmar essas coisas. Até quando ele tem emoção, ele precisa explicar. Já parou?
precisa de exposição, porque ele não consegue produzir essa emoção, então ele precisa expor, ele precisa de uma informação dispositivo para poder dar emoção. E no caso do Tarantino, ele trabalha ainda com narrativa clássica, só que trazendo muito do cinema B, de referência do cinema B. Mas ainda é uma narrativa clássica também, enfim. Então, o Interestelar, o pessoal falando que não tem... A única cena que é realmente mais emocionante é aquela que ele volta lá do planeta e os filhos já cresceram. Aquela cena é boa, né? O Matthew McConaughey, é isso? Ele segura a onda. Mas o final, cara, o final é medonho. Pelo amor de Deus, olha, o Interestelar pra mim tá no meu top 10 de piores finais de filme, assim. Que final merda, cara. Imprevisível. Eu tava adivinhando aquela porra desde o começo. Você não vê os filmes do Tarantino através de uma lente de amor pelo cinema? Mesmo que a qualidade seja discutível, eu acho interessante considerando o quanto ele defendeu os cinemas como sul-coreano de Taiwan ao longo da carreira. Não, eu acho que o Tarantino é um verdadeiro cinéfilo. Então sim, eu acho que tem ali nele, pelo menos no começo, não sei se depois isso não vira uma espécie de marca registrada e o cara tem que seguir na marra. Mas sim, o Tarantino tem uma declaração de amor pelo cinema, principalmente o Tarantino ali do começo, né? Pulp Fiction é um filme que eu gosto. Ali eu vejo muito dessa declaração de amor pelo cinema. Então, ok, legal, né? É que, assim, ó, aí a gente entra, galera, num terreno movediço e que sempre vai ser muito subjetivo o ponto de corte, que é entre o estilo e o formulaico. A gente fala, isso é o estilo do diretor. E aí, muitas vezes, é elogiado. O cara tem um estilo próprio, papapá. Só que, às vezes, o tal do estilo próprio vai começando a virar só fórmula, saca? E aí tu começa a dizer, não, esse cara não é que ele tem um estilo próprio, é que ele não sabe fazer qualquer outra coisa, então ele só repete o que ele já fez. Onde é que tu estabelece essa virada? Quando deixa de ser um estilo e se torna apenas uma fórmula. E a resposta não sei, ela sempre vai ser vaga. Só que, por exemplo, alguns cineastas, eu acho que o Tarantino é um exemplo para mim, alguns cineastas eu canso porque eu não tô vendo mais uma estilística, eu tô vendo apenas fórmula, tá ligado? O Zack Snyder, por exemplo, o pessoal pegando aqui no pé do Zack Splinter, mas o Zack Snyder, por exemplo, o fato de eu não gostar dele tem muito a ver com isso. Tem gente que enxerga nele um estilo e vê uma potência nesse estilo. Eu só enxergo fórmula, né? Até porque, como eu falo, como eu vim da publicidade, o Snyder também veio da publicidade, eu sei direitinho ali quais as fórmulas que ele tá usando, porque são formas que se usam na publicidade. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.